Oi, meus alunos queridos do quinto ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Raquel e nós vamos começar a trabalhar agora com o nosso livro de língua portuguesa. Vocês receberam esse livro aqui, né, da coleção Conectados do quinto ano, língua portuguesa, e nós vamos começar a trabalhar com ele. Nós vamos começar pelo primeiro capítulo e vamos ver algumas características das histórias de medo. Vocês vão ver aí na página número 8 e número 9 que esse capítulo inicia com as histórias de medo. E nós vamos conversar sobre algumas características dessas histórias. Vocês gostam de ouvir e de contar histórias de medo, história de assombração, de livuzia? Vocês conhecem algum tipo de história dessas? Já ouviram alguém contar? Ou vocês contam algumas vezes essas histórias? Qual é a história que vocês mais conhecem, assim, que vocês já ouviram um adulto, outra pessoa contar? Pensem aí sobre isso. E aí nós vamos ver algumas características dessas histórias. Geralmente, né, a gente acredita que são histórias fictícias, né, que elas não são verdadeiras, elas ficam só na imaginação, mas que parecem ser muito reais, né? Principalmente quando as pessoas contam com muita verdade, algumas pessoas dizem que já presenciaram, e aí a gente acaba acreditando mesmo e ficando com medo. Envolvem sempre criaturas sobrenaturais, que são cercadas de mistério, né? São seres de outro mundo, ou são fantasmas, almas penadas, né? São essas criaturas que aparecem nessas histórias de medo. Então, para começar, vocês vão assistir a cena do filme Caça-Fantasmas, que eu já disponibilizei lá no grupo, certo? E vocês vão observar a criatura que aparece nessa cena, na cena desse filme. E quais são os personagens envolvidos? Quais são as características? Como é que esses personagens aparecem, né? E o que é que mais chama a atenção de vocês na cena apresentada? Observem, pensem com paciência, com cuidado, e para a gente pensar um pouquinho sobre essas histórias de medo. Agora, no livro de vocês, na página 8, vocês vão ver essa imagem aí. Observem que é uma imagem de um filme. Eu não sei se vocês já assistiram, já tiveram a oportunidade de assistir. É uma cena do filme Gasparzinho, o Fantasminha Camarada. É um filme de 1995. Vocês ainda não eram nascidos quando esse filme foi lançado. E é um filme de fantasma, mas de um fantasminha que era diferente. Ele não gostava de assustar os outros, ele não gostava de fazer o que os fantasmas geralmente fazem. Então é um filme bem bacana. Vejam aí, observem essa imagem que está no livro de vocês. Já na página seguinte, na página 9, vocês vão ver essa outra imagem de um outro filme, né, que é de uma cena do filme Gremlins, que é de 1984. Em 1984, eu era nascida e tinha 1 ano. Vocês nem pensavam. Talvez os pais de vocês, alguns dos pais de vocês já eram nascidos. Mas esse é um filme de 1984, chama Gremlin. Também é um filme de criaturas sobrenaturais, né? De uma criatura que parece ser boazinha, mas em algum momento ela se transforma em outras criaturas que fazem maldade. Então, é um filme também de uma história de medo. Nós vamos agora, como nós estamos falando de histórias de medo, vamos iniciar o capítulo agora do livro, na página número 10, e nós vamos conhecer uma história que é um capítulo que começa com o título Monstros de Outras Terras, na página 10.
e nós vamos conhecer uma história que fala desses monstros de outras terras. E o que vocês pensam que poderia ser esses monstros de outras terras? Que terras são essas? A história que nós vamos ler nas próximas páginas se passa em um país do continente africano chamado Senegal. Vocês já ouviram falar nesse país? Olha aqui, ó, vamos localizar esse país no mapa. Esse é o mapa do continente africano, né? Um esboço do mapa do continente africano. E o Senegal fica logo aqui na ponta, já no litoral, ó, veja que no Senegal aqui, né, nesse país, ele já fica virado para o mar, certo? Aqui nesse outro mapa mais aproximado, nós vamos ver que o país Senegal fica próximo a outros países. Ó, vamos ler juntos? Gâmbia, Guiné-Bissau, Guiné, Mali, Mauritânia. E a capital do Senegal chama-se Dakar. E observem aqui, ó, que a capital Dakar já fica voltada aqui, ó, já fica na beirinha do mar, tá vendo? Fica na praia, fica no mar, no litoral. Então, a história que nós vamos ler tem essas informações. Por isso que eu estou trazendo para vocês aqui para a gente localizar onde acontece essa história. Então, no continente africano, no país chamado Senegal, que fica à beira do mar. E a capital desse país chama-se Dakar. Vamos lá ler a história? Então, eu vou ler junto com vocês, vocês acompanhem, leiam comigo e depois leiam outras vezes com paciência, com tranquilidade, para entender direitinho a história, tá bom? Então, o título do capítulo começa com essa chamada, Monstros de Outras Terras. Vamos ler a história. O título da história chama As Pérolas de Khadija. Vamos ler juntos com bastante atenção. Era uma vez uma menina chamada Khadija. Sua mãe havia morrido e agora ela tinha de carregar seu irmãozinho nas costas. Passado um ano, seu pai resolveu casar de novo e então Khadija ganhou uma madrasta. Khadija pensou que fosse ser feliz com ela, mas sabe-se lá por que a madrasta não gostou dela. Já tinha uma filha do primeiro casamento e talvez pensasse: quando meu marido morrer, essa Khadija vai ficar com tudo e minha filha verdadeira com nada. Daí, toca perseguir a enteada. Dava trabalhos impossíveis para a coitada. Acordava no meio da noite. Anda pegar água, anda varrer o pátio, anda cozinhar inhame. Certa manhã, seu ódio pela enteada chegou ao máximo. Tirou Khadija da cama aos berros. Vá lavar esta colher e só serve com água do mar. Não volte aqui com ela suja. Era um jeito de matar Khadija, pois até Dakar, onde ficava o mar, eram 5 dias e 5 noites de horrorosos caminhos. Quem vai cuidar do meu irmãozinho? Perguntou a menina. Carrega contigo, respondeu a mulher com um sorriso mau. Ou pensa que aqui você tem criada? Tem cada uma. Khadija partiu, atravessou rios e matas. Só faltava atravessar uma savana para chegar a Dakar. A comida acabara e as 2 barrigas, a dela e do irmãozinho, começavam a roncar. Assalam, a paz esteja sobre você, cumprimentou um cameleiro. Assalam, respondeu ela. Está pensando em atravessar a savana sozinha? Perguntou o homem. Estou. Não faça isso. Sabe quem mora aí? O Kibungo. Quem é? Perguntou Khadija.
um monstro com um buraco na parte de trás do pescoço. Te engole. Depois não diz que não te avisei. E se eu não encontrar com ele? Sempre fui uma menina de sorte. Ah, falou o cameleiro, atirando o manto para as costas. Se não encontrar o quibungo, vai encontrar um monstro pior, o abutre mortal, também chamado de arranca-corações. Ou um outro, ou um outro, ou um ou outro. Desanimada, Khadija sentou numa pedra. De repente sentiu uma brisa no rosto e nas mãos e ouviu uma voz. Eu te ajudo. Deixe seu irmãozinho esperando aqui. No lugar dele, ponha esta pedra. Se você encontrar o quibungo, já sabe o que fazer. Era um isca, o Jin, que morava no vento. E se ao invés do quibungo eu encontrar o abutre mortal? Aí não posso fazer nada, respondeu o isca. Ou um ou outro. Com o pedregulho nas costas, Khadija entrou na savana. No segundo dia de viagem apareceu um guerreiro lindo. Tinha arco e flecha e falou com toda a gentileza. Onde vais, flor do meu encanto? A Dakar. Lavar esta colher que minha madrasta me mandou. E essa criança que você leva aí? Deixa ver. O guerreiro se abaixou para fazer gracinha. No seu pescoço apareceu o buraco escuro que não tinha fim. Khadija rapidamente levou as mãos às costas e virou o pedregulho lá dentro. O quibungo mastigou e morreu. Em Dakar, um mendigo que estava na porta da mesquita pediu: Me ajude pelas barbas do profeta. Se eu pudesse, respondeu ela, só tenho esta colher. Eu sei, disse o mendigo. Espere anoitecer. Só lave a colher quando aparecer a lua. Você vai ver. Khadija assim fez. Foi meter a colher na água e ela voltar cheia de pérolas. E assim muitas vezes, até encher a canga. Estava rica. Ao passar de volta pela savana, ouviu um ronco vindo de uma caverna. Deveria ser o abutre mortal, o arranca-corações. Pegou o irmãozinho e foi para casa. Tinham-se passado 8 dias e a madrasta, feliz, achava que ela não voltaria. Abrindo o saco de pérolas, Khadija fez a divisão. A madrasta queria mais. Puxou a menina para o quarto. Onde foi que você arranjou essa riqueza? Temos bruxa aqui em casa e eu não sabia? Foi no mar, respondeu. Meti a colher e foi só. A mulher fingiu agradecer e falou para sua filha verdadeira. Se essa boboca ficou rica, também ficarei. Posso carregar mais pérolas que 20 Khadijas juntas. Pegou o camelo e partiu. Ordenou aos criados que preparassem uma festa para quando voltasse. Mandou aos cozinheiros fazerem cuscuz, seu prato favorito. Na manhã do 10º dia, porém, ela não voltou. De tarde também não. Quando foi a noitinha e os convidados já iam embora, a filha verdadeira decidiu. Minha mãe já deve estar chegando. Vamos comer o cuscuz. Vamos comer, ou o cuscuz estraga. Quando ela abriu o panelão, ficou branca de susto. Dentro do cuscuz havia um coração. Ainda estava batendo e ela desmaiou, pois sabia de quem era. Quanto a Khadija, pegou o seu irmão e foi morar bem longe. Dali. Essa é a história de Khadija, uma menina negra muçulmana do Senegal.
Uma história semelhante a outras de outros povos, em que há fadas madrinhas, madrastas más. Só que aqui a fada existe na forma de um anjo. E os perigos que a menina enfrenta suscitam os mistérios das culturas milenares que sobreviveram apesar da colonização. Essa é uma história escrita por Joel Rufino dos Santos. Gosto de África. Histórias de lá e daqui. São Paulo, Global, 2005. Essas são as referências deste texto que nós acabamos de ler e que vocês poderão ler outras vezes. Agora vamos à atividade que vocês vão responder no livro. Vejam que no livro o espaço é bem pequeno para responder. Vocês podem passar essas perguntas para o caderno e deixar um espaço maior para responder, se preferir. Então vamos lá, a primeira questão. Como Khadija ganhou uma madrasta? Vejam no texto, lembrem da história, né? Como é que ela tinha uma madrasta agora? De que maneira a madrasta tratava a enteada? Como é que ela tratava? Vocês vão escrever aqui. Podem recorrer ao texto para poder ver em que parte do texto mostra como a madrasta tratava a menina. Número 2. Certa manhã, a madrasta manda Khadija lavar uma colher no mar, distante dali. Qual era a sua intenção ao lhe dar essa tarefa? Ela queria que acontecesse o quê com Khadija, quando ela mandou ela fazer isso? Lavar uma colher em um lugar tão distante. O número 3, releia este trecho. Vamos reler juntos. Quem vai cuidar do meu irmãozinho? Perguntou a menina. Carrega contigo, respondeu a mulher com um sorriso mau. Ou pensa que aqui você tem criada? Tem cada uma. O que a madrasta de Khadija quis dizer com a expressão tem cada uma? O que é isso? Quando a gente fala assim, tem cada uma, ou a gente pode falar assim, é cada uma que eu vejo. O que a gente está querendo dizer quando a gente fala essa expressão? O número 4. No caminho de Dakar, Khadija encontrou um cameleiro que a alertou sobre o monstro Kibungo, que habitava a savana. Letra A. De acordo com o cameleiro, ela conseguiria chegar até o mar sem enfrentar algum ser assustador? O que o cameleiro disse a ela? Ele alertou. Ele falou o quê? Recorram lá ao texto para responder essa questão. Letra B. Se Khadija não tivesse recebido as informações do cameleiro, o que poderia ter acontecido com ela? O que vocês acham? O que ela passaria se ela não soubesse que tinha esses monstros na savana? O que vocês acham que poderia acontecer? Número 5. Como o Kibungo tentou enganar Khadija? Olha, tem essa passagem no texto, essa parte de como ele tentou enganá-la. Vocês vão reler lá no texto para poder descobrir e escrever aqui. O número 6, ao encontrar a menina, o Kibungo comparou-a a uma flor. Na sua opinião, o que há de semelhante entre uma flor e uma menina? Isso é a resposta de vocês, é pessoal. Número 7. Como Khadija descobriu que o guerreiro era o Kibungo? Releiam o texto para ver, para vocês encontrarem essa passagem lá. Como foi que ela descobriu? O que aconteceu para ela descobrir que o guerreiro disfarçado era o Kibungo, ou seja, o monstro que tem um buraco atrás do pescoço? Como ela descobriu isso? Como ela se livrou dele? O que ela fez para acabar com esse monstro, para se salvar? Número 8. De volta à casa, Khadija repartiu as pérolas
mas a madrasta não ficou satisfeita. Qual foi a reação da madrasta? O que foi que ela fez quando ela não ficou satisfeita com as pérolas que a menina tinha dividido com ela? O que ela resolveu fazer? Vejam lá no texto e respondam aqui. Letra B. Ela teve a mesma sorte de Khadija? Explique. O que foi que aconteceu com a madrasta quando ela tentou ficar mais rica e buscar mais pérolas? O que foi que aconteceu com ela? Letra C. Por que na história de Khadija? Por que na história Khadija teve um destino melhor que o da madrasta? Dê sua opinião aos colegas e ao professor. E você pode escrever aqui, tá? Por que que vocês acham que a menina teve uma melhor sorte? Ela foi mais feliz? Ela teve um resultado melhor na história do que o resultado da madrasta? Número 9. Quem está narrando essa história? Um narrador observador ou um narrador personagem? Então, é uma pessoa que participa da história ou alguém que conta uma história de fora? Agora, copie um trecho que comprove a sua resposta. Você vai colocar aqui um trecho da história em que a gente pode ter claro que quem escreve, quem conta a história é um narrador. Mas que tipo de narrador é esse? Então, vocês vão colocar aqui um trecho que vai mostrar que o narrador é um narrador personagem ou um narrador observador, ou seja, alguém que conta de fora. Número 10. Essa história tem muitos diálogos. Na sua opinião, qual é o efeito de tantos diálogos? Então, por que acontecem tantos diálogos nessa história? Então, vocês vão responder a essas questões, podem colocar no caderno, porque o espaço pode ser pequeno e vocês, se preferirem, podem colocar no caderno para responder melhor. Então, eu termino por aqui essa aula, espero que tenham gostado, que tenham aprendido. Vejam esse vídeo quantas vezes forem necessárias e desejo a vocês bons estudos e até a próxima aula.